Olha, agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho com o Luciano Amato, que é psicólogo, está aqui. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Tudo bom, prazer de ter aqui, viu? E eu é que agradeço aí a oportunidade de você abrir esse espaço aqui no nosso programa para falar desse tema tão importante que é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Muito obrigado. Temos muitas perguntas para fazer sobre esse assunto, mas eu quero começar perguntando a respeito da pessoa com deficiência. Existem N motivos. A pessoa pode nascer com uma deficiência, ela pode ter um acidente, ela pode ter uma doença e desenvolver uma deficiência. São N situações que podem trazer uma pessoa, por exemplo, à fase adulta, já que a gente vai falar de mercado de trabalho, com deficiência. Você percebe que essas pessoas algumas vezes pensam que não serão capazes de seguir, de continuar, de ter uma profissão por causa da deficiência? Olha, eu acredito que elas têm um senso de superação muito grande. Tá? Então, óbvio que se a gente falar de um universo, independente da deficiência, você tem, ou melhor, independente da pessoa ter uma deficiência, você tem pessoas que são mais ousadas e outras menos ousadas. Isso então, em qualquer situação. Em qualquer situação, independente dela ter ou não uma deficiência. Porém, o fato da pessoa ter uma deficiência, eu acho que instiga ela a se superar cada vez mais. O que ocorre, que aí eu acho sim um problema, é o preconceito que existe no mercado de trabalho, nas pessoas, e que criam-se barreiras. Tanto que nós que trabalhamos com a questão da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, citamos como uma principal barreira a barreira atitudinal. Ou seja, são as pessoas mesmo que, através do preconceito, acabam, até mesmo sem tomar ciência disso, criando uma barreira enorme para o desenvolvimento dessas pessoas. Você falou de uma coisa, me faz lembrar do seguinte. Vou dar o exemplo do metrô, que é um transporte público que em algum momento nós vamos acabar usando. Aí tá, eu utilizo o transporte público, vamos supor que eu esteja no ônibus ou que eu esteja no metrô. O que eu percebo enquanto usuária do transporte público? Se a gente para num ponto, vamos imaginar que nós estamos no ônibus, aí parou no ponto. Para entrar alguém com uma cadeira de rodas, tem todo aquele processo do ônibus, né? Algumas dotações também já tem, que abaixa como se fosse um elevadorzinho. As pessoas ficam nervosas porque tem horário e isso vai atrasar os horários delas. É esse tipo de atitude que você está falando também, da prática, do dia a dia? Também. Existe uma questão das pessoas não saberem lidar com a diferença, mas sem dúvida, hoje você pega um metrô ou mesmo o transporte público, independente de ser somente um metrô, está muito precário. E que eu acho um absurdo, às vezes ela com deficiência, ela se sente constrangida, mas ela não tem que se sentir constrangida. Não. Errado tá quem saísse mais cedo de casa, né? Exatamente. Sinto muito, é a situação do nosso país, o ônibus é assim mesmo, o metrô é assim mesmo. Mas eu já vi pessoas, às vezes, com deficiência pedindo desculpa por causa... Olha, desculpa por causa de quê? Sim, é aquela coisa, o dia a dia nos consome. Então, eu já vi no metrô também situações, independente de ser uma pessoa com deficiência, às vezes um idoso, ser praticamente empurrado, mesmo você tendo aquela condição de ter os vagões especiais, alguns ônibus com o elevador, né, para poder transportar a pessoa com deficiência. Mas é uma questão cultural. Realmente, acho que a palavra que você diz seria assim, o respeito. Muitas vezes falta esse respeito, né? Você poder agir com empatia, se colocar no lugar do outro numa situação como essa. Eu diria essa é a palavra-chave. Eu quero já ir para o mercado de trabalho, mas antes eu preciso perguntar sobre a família. Como que a família trata essa pessoa com deficiência? Será que às vezes a família não quer proteger tanto que tenta evitar que essa pessoa, por exemplo, trabalhe e tenha uma vida independente? Eu creio que sim, né? Com certeza. Na realidade, assim, eu acho que é um processo de aprendizado, né? Inclusive para a família. Né? Então, se a família muitas vezes, principalmente muitas vezes a mãe, né, ela acaba querendo superproteger e acaba tolhendo sim a oportunidade para essa pessoa com deficiência. Porque como você falou, uma mãe já é assim naturalmente, vai nascer naturalmente, exatamente. Mas eu acredito que com o passar do tempo, algumas conseguem se desvencilhar disso e saber respeitar, saber dar esse espaço maior para a pessoa com deficiência, seja ela o cadeirante, o visual, auditivo ou intelectual. É possível nós pontuarmos o quanto é importante a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Eu diria que ela é essencial. O trabalho, para qualquer indivíduo, ele é essencial para o desenvolvimento dela, enfim. Então é o sentido da pessoa se sentir útil.
Então, sem dúvida que isso é importante. O que ocorre também, de novo, a gente vai cair nas barreiras atitudinais, diria que, assim, felizmente ou infelizmente, nós temos uma lei de cotas. Era isso que Exatamente. Que determina que a empresa, de acordo com acima de 100 funcionários, de acordo com a proporcionalidade, ela contrate um determinado número de pessoas com deficiência. Eu digo, por que felizmente e infelizmente? Era isso que eu ia te perguntar exatamente, se é felizmente ou se é infelizmente. Então, felizmente que essa lei existe. Porque pelo menos... Porque você abre essa porta e obriga a empresa a contratar. Infelizmente, porque o ideal seria que ela não existisse, que não precisasse dessa lei, que as pessoas naturalmente incluíssem. Mas para que isso ocorresse, foi necessária essa lei. Então ela é um mal necessário, não tenha dúvida que ela é importante. Inclusive um divisor de águas. Pois a lei, ela data de 91, e de lá para cá é que começou você a perceber mais as pessoas com deficiência na sociedade como um todo, no mercado de trabalho. Então as pessoas começaram a lidar um pouco mais com as diferenças e isso de uma maneira progressiva, né? Isso vem melhorando, mas ainda nós temos um caminho muito longo ainda a percorrer para que isso se torne uma inclusão verdadeira mesmo, algo natural. Dependendo da deficiência, existe alguma profissão que a pessoa talvez não consiga exercer. Agora, eu percebo pessoas que têm superações, eu até estava comentando sobre uma reportagem que eu assisti hoje de manhã de um jovem que ele é cego e ele surfa. Então, a gente percebe superações que eu acho que na vivência e na prática, com a determinação, até a própria pessoa vai se descobrindo, né? Perfeito. Já que o ser humano ele é altamente adaptável, né? E quando nós não vivenciamos a situação, nós superestimamos, né, subestimamos o que a pessoa pode fazer. A Lilian Cury é minha consultora, né, ela perdeu a visão aos 40 anos de idade e tem muita gente que se surpreende, mas como que você escreve esses e-mails? Porque ela escreve e-mails longos, mas simples, ela tem um software de voz no computador dela que, desde que seja texto, ele lê para ela tudo o que está escrito. Então, ela perfeitamente. E isso, no caso das empresas, a empresa pode oferecer. No sentido do surfista. A Lilian mesmo, ela comenta, ela falou, eu sou cega, talvez eu não vou fazer igual o Al Pacino no filme Perfume de Mulher, que ele dirigiu uma Ferrari. E eu falo, olha, não sei, porque hoje com as tecnologias assistivas... Quem sabe o que a gente pode um dia, anos, né? Enfim... Então, tudo é muito relativo e, como você disse, acho que o fator principal é esse instinto de superação, porque o ser humano é adaptável. Quando eles chegam no mercado de trabalho, as pessoas com deficiência de um modo geral, elas sentem o preconceito de quem as está empregando e muitas vezes dos colegas de trabalho, isso ainda existe? Sem dúvida, e por isso que é importantíssimo que as empresas não simplesmente contratem ou tentem atender uma lei de cotas. Isso só não basta. Isso é mecânico, né? Isso é mecânico. A empresa ela tem que sensibilizar os colegas de trabalho justamente para lidar com essas diferenças, saber algumas particularidades do dia a dia, até em questão de comportamentos. Como, por exemplo, eu tenho um cego no setor, eu não posso simplesmente levantar da mesa e deixar minha cadeira no meio do corredor. Eu tenho que ter esse cuidado. Com os gestores também, como liderar? A liderança por si só já é algo bastante difícil. Então, esse gestor ele tem que enxergar a pessoa, porque se ele enxerga a deficiência, ele vai confundir deficiência com incapacidade e vai achar que essa pessoa não gera resultado, o que é uma inverdade. Né? Então, ele tem que entender a potencialidade da pessoa com deficiência e reconhecer as limitações que existem para poder supri-las. Esse é o papel do gestor e para que ele atinja esse nível, a empresa precisa sensibilizar, a empresa precisa levar a informação para ele. Luciano, uma experiência que eu ainda não vivi, mas eu tenho muita curiosidade e eu queria que você falasse para nós sobre esse evento que acontece, é pessoas que não têm deficiência poderem sentir um pouco do que quem tem deficiência sente, é isso? Explica para nós. Exatamente. Nós desenvolvemos um evento sensorial que nós chamamos 5 sentidos. É uma forma de você sensibilizar as pessoas para essa causa da inclusão. Porque mais do que você simplesmente falar, é importante você sentir. Então, é um processo de empatia, né, onde a pessoa se coloca no lugar do outro. Então, elas são vendadas, as pessoas elas são muitas vezes limitadas em movimento.
elas vão para um café, por exemplo, vendadas e com a dificuldade de movimentação, óbvio que amparadas por nós. A gente está vendo algumas fotos enquanto ele fala. Perfeito. Amparadas por nós. Com todo cuidado de segurança, com todo cuidado, né? Exatamente, para que ela possa vivenciar isso. Então, ao final, ela tira a venda, ela é liberada desse processo de empatia e a gente vai trabalhar as sensações. E assim, olha, é sensacional o que as pessoas saem sensibilizadas, porque, de novo, ela sente. Próxima foto, por favor, para a gente poder comentar, para a gente ver exatamente o que você não falou. Aqui você pode ver que as pessoas, justamente tem a equipe, né, os monitores, conduzindo as pessoas com deficiência, e na sala em si tem todos os obstáculos, né? Então não é simplesmente um salão livre de qualquer obstáculo. E dá para a gente imaginar, por exemplo, uma pessoa com deficiência tentando cursar uma escola, exatamente, cursar um vestibular, alguma coisa assim, um cursinho. Ela vai ter que passar por esses obstáculos exatamente, todos, né? As dificuldades que ela encontra nesse dia a dia. E isso não só numa escola, mas como você falou bem, no dia a dia, no transporte público, na cidade, na empresa. Então, esse é um outro dado que é importantíssimo a empresa atentar, a questão de acessibilidade. Algumas adaptações são bem necessárias. São extremamente necessárias. Pode passar a próxima foto enquanto ele vai falando. Pode eu vivenciei, óbvio que nós não vamos citar nomes, né? Mas assim, uma empresa que eu desenvolvi um trabalho, um cadeirante, por exemplo, não conseguia chegar numa portaria. Tá, mas peraí. Enfim. Eu preciso entrar nesse assunto agora. Eu tenho pouco tempo para encerrar, mas eu preciso entrar nesse assunto. Às vezes nas ruas, às vezes no supermercado, às vezes... Sim. Pertinho de onde a gente mora, a gente vê situações em que a gente fala, tá muito errado isso, não Sim. tem acesso para um cadeirante, não tem acesso para uma pessoa com deficiência que não enxergue. Eu já vi pessoas com cão-guia sendo barradas e tendo que explicar. Isso às vezes no metrô acontece por intolerância, porque a gente está com muita pressa, daí a gente olha e fala, gente, mas tem um cachorro entrando aqui. Presta atenção no que está acontecendo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Tem muita coisa errada ainda, né? Tem. A acessibilidade está muito precária, não tenha dúvida. Então, assim, e por que isso ocorre? Primeiro, falta de informação e segundo, uma informação errada, que as pessoas acreditam que a acessibilidade é caro para você tornar um ambiente acessível. Isso é relativo. Existem, sim, itens de acessibilidade que têm um custo maior e outros que são custo quase zero. Esses que têm um custo maior, muitas vezes, é um investimento que o empresário faz naquele momento, porém ele se dilui e ele não atende só e tão somente a pessoa com deficiência, mas ele pode atender perfeitamente uma gestante, uma pessoa que naquele momento, sei lá, quebrou a perna, por exemplo. O idoso que também tem dificuldade para subir a escada, ele pode usar uma rampa, por exemplo. Então, não é só voltado para a pessoa com deficiência quando a gente fala de acessibilidade. E é errado achar que a acessibilidade é caro, e toda acessibilidade é cara. Isso não é verdade. O que é essa imagem que a gente está vendo? Elas são vendadas? Exatamente. Aqui também é o evento 5 Sentidos. Aqui nesse caso aqui, elas estão participando de um curso, que inclusive nós vamos ter no dia 7 e 8 de junho, que é como montar um programa de inclusão passo a passo, onde a gente propicia essa vivência também. Elas estão tomando um café, né, um chocolate, você percebe que tem alguns objetos, onde elas vão tatear esses objetos, vendada, para poder sentir o formato, tentar adivinhar o formato, a aspereza. Então, são diversos objetos que a gente coloca para que a pessoa possa vivenciar essa atividade. Próxima foto. Aqui é no coffee break também, no intervalo, né, do evento, onde nós disponibilizamos também um café e elas você pode perceber que algumas delas estão amarradas com o braço. Próxima foto. Aqui é a mesma situação, o grupo se reunindo, trocando essas experiências, foi um evento bárbaro. Próxima e última foto. Aqui é o mesmo evento, porém elas estão, nós mostramos não, né? Falamos para elas, descrevemos um desenho e vendadas elas tentaram representar esse desenho na folha de papel. E aí no final do evento vem a surpresa quando elas tiram a venda para perceber o que elas fizeram realmente.
Infelizmente a gente está caminhando para encerrar esse bate-papo, mas eu preciso te perguntar, quando a gente conhece pessoas que tiveram ou têm uma deficiência e carregam essa deficiência há mais tempo, desde crianças ou nasceram com alguma doença, eu percebo um comportamento um pouco diferente daquela pessoa que teve um acidente, por exemplo. Sim. E eu percebo que quem teve um acidente e perdeu já adulto ou a visão, ou de alguma forma não consegue mais se locomover como antes, enfim, alguma deficiência, essa pessoa ela passa por um momento de revolta e de achar que não vai conseguir num primeiro momento. Exato. Para essas pessoas também é importante o acompanhamento, porque elas também têm que superar, não é verdade? Sim, sem dúvida. É o processo natural. Você passa por um processo de revolta, de negação, até outras etapas, até você aceitar aquela tua condição. A Lilian, por exemplo, ela diz que ela aceitou a bengala dela depois de 2 anos. Até então ela não aceitava. Hoje ela chama a bengala de amiga. Enfim, então é um processo, sim, de aceitação dessa condição. E sem dúvida, o acompanhamento é importante. Não só o acompanhamento, mas também o apoio da família, o apoio dos amigos. Tudo isso, sem dúvida, que é importante. É um processo que você tem um período, né, até você se adaptar. A pessoa que já nasce com uma deficiência, ela já, de certa maneira, tem um tempo maior para poder se adequar àquela situação. Porque desde sempre ela foi se adequando a isso. Exatamente. Né? Agora, para a gente finalizar, eu queria que você explicasse para nós. Eu fiquei super curiosa e fiquei super afim de participar um dia, mas existe um segmento específico que para quem vocês preparam? Para quem é esse tipo de curso que vocês dão? Para quem que é esse evento? Ok. Eu creio que você está falando do curso de inclusão, dos 5 né? sentidos. Dos 5 sentidos de inclusão. O curso de inclusão passo a passo é feito justamente para a área de recursos humanos. Por quê? Justamente por tudo isso que a gente detalhou aqui. As empresas, elas estão focadas em simplesmente cumprir a lei de cotas na sua grande maioria. E a ideia é levar para a informação de o que precisa ser feito e como deve ser feito. Então, nesse curso a gente vai abordar a questão da acessibilidade, como fazer e as opções, a questão do programa de sensibilização, capacitação e no final as pessoas vão sair com um projeto pronto para aplicar dentro da organização. É voltado para o público de RH ou quem trabalha com a diversidade dentro da organização. Gestores, por exemplo, poderiam fazer, né? Seria interessante. Perfeito. Vai ser realizado agora no dia 7 e 8 de junho, já está na 3ª turma. E tá bárbaro. Muito bacana. Então, quem quiser entrar em contato tem o site, né? Que é o www.trainingpeople.com.br. Tem também os telefones 0 operadora 11 5549 2682 e 0 operadora 11 99607 4946. Mais uma vez, obrigada, Luciano. Foi um prazer te receber. Volte mais vezes, viu? Com certeza. Uma ótima tarde. Obrigado.